Aleluia, glória. Pode louvar. Mais forte as palmas para Jesus. Aleluia. Mais forte, meus irmãos. Quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Isto, com mais alegria. Tem avivamento aqui, porque aqui tem um povo pentecostal. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês de um texto sagrado. Daqui a pouco nós vamos fazer o clamor oficial deste culto. Quem quer que Deus salve esta nação? Quem quer? Quem está comprometido com o reino de Deus nesta terra, levanta a mão e glorifica a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Nesta palavra, nesta mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero discorrer com vocês aqui sobre a responsabilidade que nós temos como igreja de interferir nesta situação em que a nação está atravessando. E nós vamos ver aqui pela palavra de Deus que a igreja de Jesus Cristo, ela pode contribuir e deve contribuir e muito para que Deus venha salvar esta nação. Amém? Às vezes nós olhamos para a situação caótica, nós olhamos para a situação que atravessa a nossa nação. Nós precisamos olhar para nós mesmos e, como igreja, assumir a nossa parcela de responsabilidade. E uma delas é clamar por esta nação. Uma dessas responsabilidades da igreja é não cessar de orar, de clamar, de pedir a Deus que abençoe esta nação. Vocês são filhos do reino. Quem é filho do reino aqui? Quem? Levanta a mão e dá um brado de glória. Quem é filho do reino? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto é muito conhecido de todos vocês. Você já sabe de cor. Não precisaria nem abrir a Bíblia para você ler este texto sagrado. Você já sabe de cor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pega a Bíblia, você que a tem, e abra para a leitura deste versículo. Apenas o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Os ouvintes que também têm a Bíblia Sagrada, aí onde você está, na sua casa ou onde você esteja, se tiver aí em seu alcance, pegue a Bíblia. E se não, você vai ouvir a leitura e vai acompanhar a ministração da palavra. E você que está em casa acompanhando esta transmissão, ouvinte, você também vai clamar a Deus por esta nação. Quem já encontrou o texto sagrado diz amém? Amém. Eu vou pedir vocês, se não for pedir muito, para vocês ler comigo este versículo em voz alta, tá bom? Vou pedir para você ler em voz alta. Eu vou contar de 1 até 3. Aí nós vamos começar a leitura somente o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Vamos lá? 1, 2, 3, já. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Versículo muito conhecido de vocês. Levanta a mão ou a Bíblia Sagrada agora. Levanta a sua mão ou a Bíblia Sagrada. Aleluia.
Você está sentindo a presença de Deus aqui? Está sentindo a glória de Deus aqui? Aleluia. Se não está sentindo ainda, tem alguma coisa errada. É preciso sentir, porque a presença de Deus está aqui. Levanta a mão ou a Bíblia, fecha os olhos e orem assim: meu Deus. Não, diga mais forte: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Sei também que esta palavra é semente, e quando cai em boa terra, ela brota, cresce e frutifica. Senhor, que o meu coração seja boa terra, e que esta palavra, como semente, possa crescer e frutificar na minha vida. Fala, Senhor, porque o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém, amém, amém. Toma o seu assento, por favor. Toma o seu assento, por favor. Isto, toma o seu assento. Glória a Deus. Isto, aleluia. Meu Deus, que maravilha. Eu vou pedir para melhorar essas palmas. Eu vou pedir palmas misturado com glória a Deus. Olha como já melhorou. Olha aí. Palmas misturado com glória a Deus. Do lado esquerdo, glorifica. Na minha frente aqui, ó, glorifica. Lá na rampa, glorifica. Do lado direito aqui, glorifica. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você sabe que não é proibido glorificar a Deus. Quando você sentir a presença de Deus e na impulsão do Espírito Santo, não é proibido dar um glória a Deus aqui. Meus amados irmãos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, trazer a vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós lemos este texto sagrado, Deus falando através do ministério de Salomão, e Deus falando num tempo de crise, num tempo de adversidade. Deus falava de uma forma sobrenatural, e Deus dizia: e se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos irmãos, este texto sagrado, bem conhecido de vocês e de todos nós, afirma requisitos de Deus para abençoar o seu povo. Essa promessa, originalmente dada ao rei Salomão, com respeito ao povo de Israel, é certamente aplicável nesse tempo em que nós estamos vivendo atualmente. Este versículo é uma alta expressão da vontade de Deus para ouvir o seu povo. Neste versículo nós vemos, irmãos, que a oração é a base de um relacionamento crescente com Deus. Mostra que sem oração o nosso relacionamento com Deus nunca vai crescer. Nós devemos ter uma conexão mais profunda com Deus se quisermos experimentar o avivamento em nossa vida e em nossa igreja. Avivamento é Deus entrando em relação conosco,
e trazendo de volta a sua presença, a sua graça e o seu poder. Mas há um preço a ser pago para encontrar o avivamento. Há um preço a ser pago para encontrar um avivamento. E esse preço Deus está falando que eu, você, nós, a igreja temos de pagar. É se humilhar, é orar, é buscar a face do Senhor, e é se converter dos maus caminhos. O Senhor está colocando aqui, prezados irmãos, 4 necessidades básicas para encontrarmos a solução. A primeira necessidade básica para encontrarmos a solução, para encontrarmos o avivamento, Deus está dizendo: é preciso o meu povo se humilhar. A segunda necessidade básica, Deus está dizendo: é preciso a minha igreja orar. A terceira necessidade básica, Deus está dizendo: é preciso o meu povo buscar a minha face. E na quarta necessidade, Deus está falando: é preciso o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Atendida essas 4 necessidades, aí Deus fala em 3 promessas. Deus diz: ouvirei, perdoarei e sararei. Ouvirei, perdoarei e sararei. Você pode levantar a mão e dar um glória, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se humilhar. O Senhor está dizendo: se este povo que chama pelo meu nome se humilhar. Veja bem vocês que Deus não está chamando a atenção de outro povo a não ser o seu povo. E quem é que pertence ao povo de Deus aqui? Se o meu povo se humilhar. Se humilhar, prezados irmãos, é depender de Deus. É reconhecer que está longe dos padrões de Deus. É olhar para Jesus Cristo e ver o que Ele foi aqui, o que Ele fez e onde Ele está. E entender o caminho que você precisa percorrer, se Ele é realmente o seu modelo. Você precisa entender o caminho que você precisa percorrer para imitá-lo, se Ele realmente é o seu modelo. Se humilhar é reconhecer que dependemos de Deus, é reconhecer a nossa dependência total de Deus, é reconhecer que nós precisamos dele para nossas realizações. Você pode e deve planejar e projetar, mas nada te garante que isto vai dar certo. A palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Em Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15, nos dá uma luz do que é dependência total de Deus. Ali a palavra diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a outra ou aquela cidade, e passaremos ali um ano, e ali faremos muitas coisas e muitas negociações. Vocês não sabem o que acontecerão amanhã. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. Deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas para pensar desta forma, é preciso depender de Deus. E para depender de Deus, é preciso se humilhar na presença dEle. Porque dependência de Deus é se humilhar na presença dEle. A humildade, prezados irmãos, é uma qualidade inerente à condição humana. Humildade é o oposto de orgulho.
de soberba, de arrogância e de autossuficiência. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós olhamos para um homem que foi considerado um homem grande, entre aspas, no reino babilônico. O nome dele é Nabucodonosor. Nabucodonosor se envaideceu com a grandeza de Babilônia. Ele havia construído a grande Babilônia, o chamado jardim suspenso da Babilônia. E ele se envaideceu, ele não quis se humilhar diante de Deus, ele pensava que ele não dependia de Deus. Nabucodonosor se tornou orgulhoso, soberbo, arrogante, autossuficiente e presunçoso. Ele andava para lá e para cá e dizia: eis aqui a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Deus não divide a sua glória com ninguém, e ele mandou uma mensagem para o rei Nabucodonosor. E o servo do Senhor chegou e disse: Nabucodonosor, Deus mandou falar com você, que você está muito arrogante, que você está muito soberbo, que você está autossuficiente demais, que você está muito orgulhoso, você empinou o nariz e você quer a glória toda para você, você se acha que você é, mas Deus mandou te falar que você não é nada. Se você não desempinar o nariz, se você não se humilhar na presença dele, se você não reconhecer que a glória é dele, ele vai te arrancar do seu trono. Nabucodonosor, por um espaço de tempo, parece que ele se converteu, mas nada. Daqui a pouco estava lá Nabucodonosor, nariz empinado, arrogante, orgulhoso, soberbo, autossuficiente, e dizendo: eis aqui a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Naquele instante, Deus se levantou no seu trono, tirou de Nabucodonosor o sentimento humano e colocou o sentimento de animal. Imediatamente Nabucodonosor, ele vira um animal muito feio, vai para o pasto e vai comer capim. E durante 7 tempos Nabucodonosor ficou no pasto com sentimento de animal, comendo capim. Este é o Deus que arranca o grande do seu trono e abate onde ele quer abater, e pega aquele que está lá embaixo e levanta e eleva e coloca onde ele quer. Aleluia, glória a Deus. Quando passou-se o tempo determinado, Deus tira dele novamente o sentimento de animal e coloca o sentimento humano. E foi aí que Nabucodonosor, ele deixou de ser autossuficiente, ele deixou a sua soberba de lado, ele deixou a sua arrogância, ele olhou para o céu e ele disse: agora reconheço na verdade que eu não sou nada, que eu dependo do Altíssimo. Ele é que é, eu não sou nada, eu dependo dele. Ele é o Deus verdadeiro, e com ele está o poder, com ele está a glória, com ele está o domínio, com ele está o reino. Deus quer que o seu povo se humilhe, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Eu disse que humildade é o oposto de orgulho, é o oposto de soberba, de arrogância e de autossuficiência. Mas Deus falou também orar, ou seja, se humilhar e orar. Deus quer que o seu povo ore, é tempo de oração. Tempo de lutas deve ser tempo de oração, tempo de adversidades deve ser tempo de oração, tempo de crises deve ser tempo de oração. E se o meu povo orar,
Orar é tocar o trono de Deus. Orar é ver o braço de Deus em movimento. Orar é ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Orar é ver o céu se abrir. Orar é ver Deus operar maravilhas. Orar é ver Deus mudar histórias. É ver Deus mudar vidas. É tempo de oração. Mas Deus falou mais: se humilhar, orar e buscar a minha, diga mais alto, e buscar a minha face. Meus amados irmãos, buscar a face de Deus é voltar a vida à direção de Deus, desejando essa direção como sua melhor companhia. Buscar a face de Deus é desejar o leite espiritual que só vem de Deus, só vem dele. É firmar um compromisso com Deus coerente com a visão de Deus e com aquilo que Ele quer para nós. Quando nós lemos os Salmos 27, no versículo 8 do Salmos 27, o escritor diz assim: quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração te disse, a tua face, Senhor, buscarei. No versículo 4 do capítulo 105 de Salmos, o escritor está dizendo: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscar a face de Deus é pautar a vida nos princípios de Deus, é fazer aquilo que Deus quer que façamos, é viver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós buscamos a face de Deus, é aí que nós estamos no centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas a quarta necessidade básica para Deus trazer um avivamento, para Deus mudar histórias, é se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando e se converter dos seus maus caminhos. Queridos irmãos, Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais precisamos nos converter. Isto é, deixar para trás, mudar de rumo, mudar de direção. Hoje pode começar ou recomeçar um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Hoje você pode ter uma experiência com Deus que você nunca teve antes. Mas lembre-se de uma coisa: sem perdão não há paz, sem confissão não há perdão. Deus está falando: se este povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, o pecado deve ser reconhecido, confessado e abandonado. Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos tem a ver com santidade. Santidade e o perdão de Deus deve ser para nós inegociáveis se queremos ter um relacionamento perfeito e real com Deus. Deus está falando aqui que se o seu povo se humilhar, se o seu povo orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele está dizendo: eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Olha aí, ouvirei, perdoarei e sararei. Diga isto comigo, diga: ouvirei. Diga mais forte: ouvirei, perdoarei e sararei. Qual é a condição para Deus ouvir, para Deus perdoar e para Deus sarar? A condição é se humilhar, a condição é orar, a condição é buscar a face do Senhor, a condição é se converter dos nossos maus caminhos.
nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de corrupção, nesse tempo de matança, Deus está dizendo: o meu povo precisa se humilhar, o meu povo precisa orar, o meu povo precisa buscar a minha face, o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Aleluia! Você já começou a entender o que Deus está falando conosco? Você já começou a entender? Quem já começou a entender, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Não há problema você glorificar e nem dar aplausos para Ele. Não há problema. Pode glorificar e dar aplausos para Ele. Ouça bem a partir de agora. Este texto, prezados irmãos, sempre esteve na memória do povo israelita pós-monarquia. Sempre eles passavam por dificuldades, ou seja, sempre que eles passavam por dificuldades, se lembravam dessas verdades. Foi assim, por exemplo, nos tempos do rei Ezequias, Josias e no tempo de Neemias. Ao perceberem a ausência da chuva, a seca nos campos, as corrupções nas cidades e as opressões dos ricos, esses homens de Deus voltaram seus corações a buscarem ao Senhor, clamaram pelo cumprimento da promessa de Deus, e Deus abriu as janelas do céu. Foi exatamente nos tempos de Ezequias, Josias e Neemias que Israel vivenciou seus maiores avivamentos. Por exemplo, durante o reinado de Ezequias, o templo que estava fechado foi reaberto, o serviço que estava desorganizado foi reorganizado, a Síria foi derrotada, Israel teve grande prosperidade. Nos tempos de Josias, o avivamento trouxe pessoas de volta para a casa de Deus, e o povo se reuniu em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nos tempos de Neemias, a cidade estava completamente destruída, mas ele buscou ao Senhor. Ele se humilhou, buscou a face de Deus, orou, se converteu dos seus maus caminhos. Deus derramou um avivamento tão impressionante que em pouco tempo as pessoas voltaram para Deus e reconstruíram a cidade. Eles buscaram a Deus, se humilharam na presença de Deus, buscaram a face de Deus e se converteram de seus maus caminhos. Deus respondeu com vida, respondeu com alegria, respondeu com prosperidade e respondeu com força. A vida do povo foi mudada, a vida da nação foi mudada. O mesmo encorajamento que essas palavras trouxe para aqueles homens nos tempos passados, deve trazer para nós nesse tempo de hoje. Deus não aboliu a sua palavra e a sua promessa jamais deixou de ser verdadeira. E Deus está dizendo: se o meu povo que chama pelo meu nome. Irmão, se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos uma nação melhor, se nós queremos uma mudança na sociedade, Deus está dizendo: o remédio é esse. Se este povo que chama pelo meu nome, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei. É hora da igreja clamar, é hora da igreja se humilhar, é hora do povo de Deus se colocar na posição que Deus quer que você esteja. Aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. Tem gente que ainda não deu o primeiro glória a Deus aqui hoje. A igreja de Deus recebeu a responsabilidade de mudar a história do mundo e das sociedades. O mundo não será verdadeiramente mudado, transformado, apenas através de políticas internacionais. Os países não serão de fato mudados apenas pelo desenvolvimento tecnológico e crescimento na educação. As sociedades não serão melhores se apenas adotarem uma política de desenvolvimento planejado. As pessoas não serão mais prósperas se apenas ganharem melhores salários. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso os homens podem fazer e devem fazer. O que eu quero dizer é que as mudanças não dependem somente daquilo que os homens fazem. O mundo só mudará de verdade quando a igreja se valer da autoridade que lhe foi dada por Deus. A igreja tem a sua parcela de responsabilidade, pois ela deve contribuir para mudar a realidade das sociedades. É hora da igreja acordar, levantar a cabeça. Lembro da mensagem de Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso, e ele encontrou ali uma igreja dormindo, crentes cabisbaixos dormindo, e ele pregou dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem muitos crentes dormindo, pastor. Tem muitos obreiros dormindo, tem muitos pastores dormindo enquanto o mundo está gemendo. Tem muitos crentes dormindo enquanto Satanás está fazendo hora extra. A igreja precisa se despertar, a igreja precisa levantar a sua cabeça. Deus está dizendo, e Ele não está falando com outra gente não, é com o seu povo. E se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Ele está dizendo, vem a promessa: ouvirei, sararei e perdoarei. Ouvirei, sararei e perdoarei. Oriande clama labaxandarai, oriande clama lamanai, xande clama labaxandarai. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Hoje nós podemos ver a situação caótica. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações, catástrofes, mortandades, matança. Parece que a cada dia os reflexos da glória de Deus no homem têm se tornado menos perceptíveis. O homem está cada vez parecendo menos com Deus, cada dia parecendo menos com Deus. E olha que este homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas cada dia está parecendo menos com Deus, ou não está parecendo nada com Deus. A sociedade está cada dia mais deformada, mais depravada. Muitos projetos de melhorias e planos de emergência têm sido apresentados, mas nenhum sinal de restauração e melhoria convincente. Onde estão os sinais de restauração e de melhoria convincente? Não existe. Mas Deus está falando aqui conosco, e Ele está falando com seu povo.
E Deus falou naquela época, através de Salomão, falou para o povo da época, e que serve para os dias de hoje. Está mandando a sua igreja orar. Deus está chamando a responsabilidade da sua igreja. E está dizendo: o meu povo precisa se humilhar. O meu povo precisa orar. O meu povo precisa buscar a minha face. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Desde os primórdios tempos, Deus tem ouvido as orações da igreja. Meus irmãos, os olhos do mundo estão postos na igreja. O mundo aguarda uma melhoria. A igreja precisa ocupar exatamente a posição que o próprio Deus lhe deu. É tempo da igreja se humilhar. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar a face de Deus. É tempo da igreja se converter dos seus maus caminhos. É tempo de cada membro da igreja, cada obreiro, cada pastor, se vestir de pano de saco e cinza. Símbolo de humildade na presença de Deus e de dependência total de Deus. É tempo de rasgar o coração em clamor pela nação e pelas nações. É tempo da igreja brasileira, ouça isto, é tempo da igreja brasileira acordar do sono, deixar de lado as desavenças, deixar de lado as divisões, deixar de lado as picuinhas, deixar de lado as competições, deixar de lado as contendas, as brigas e intrigas. É tempo da igreja se arrepender de sua inatividade. É tempo da igreja se levantar, olhar para o céu e gritar: Deus, salve esta nação, salve o Brasil. Ande clama lava xandarai, eriande clama lamandai. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é para ficar pasmado, perplexo e até estupefato com o que está acontecendo. É para se humilhar, é para orar, é para buscar a face do Senhor, é para se converter. Ageu profetizou, pastor, que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Já profetizou o profeta Ageu naquela época. E nós estamos vendo que o mundo está sendo abalado. Mas qual é esse reino que não pode ser abalado? Se o mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado, que reino é esse? O mundo está sendo abalado, mas que reino é esse? Esse reino é o povo de Deus, é a igreja, é a igreja. A igreja não pode ser abalada não. A igreja não pode se abalar não. A igreja tem que se humilhar. A igreja tem que orar. A igreja tem que buscar a face do Senhor. Ei, a igreja tem que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Levanta a mão e dá um brado de glória. Aleluia. Se este povo que chama pelo meu nome orar, mas ao invés de a gente orar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, nós estamos preocupados com outras coisas, com as desavenças entre nós mesmos,
com as divisões entre nós mesmos, com as picuinhas entre nós mesmos, com as competições entre nós mesmos, com as contendas, brigas e intrigas. É com isso que muitas vezes nós estamos preocupados e gastando nosso tempo com estas coisas. Enquanto isto, o mundo está vivendo o caos que está vivendo, a nação está vivendo o caos que está vivendo, a nossa cidade está vivendo o caos que está vivendo, e nós estamos sendo atingidos. E ao invés de nós atender a palavra de Deus, entre nós, igreja, está havendo desavenças, está havendo divisões, as picuinhas, as competições, as contendas, as brigas e as intrigas. Então Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais nós devemos nos converter. Então vamos acabar com essas coisas, minha gente. E Deus está falando e chamando a nossa responsabilidade. Deus está chamando a responsabilidade da igreja. Andemanai, Shondeclama Labachandarai. Ei, levanta a mão e glorifica a Deus aí aonde você está. Glorifique a Ele. Aleluia. Aleluia. Talvez você não esperava ouvir esta palavra, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus espera, prezados irmãos, que sejamos tão somente fiéis. É isso que Deus quer, senhores, que sejamos fiéis, que vivamos um cristianismo coerente de servos e não de senhores, de pastores e não de atores, de amores e não de rancores, de mãos estendidas e não de dedos apontados. Um cristianismo de mais ações e menos palavras, de mais misericórdia e menos julgamentos, de mais comunhão com Deus, cultos de comunhão e menos reuniões enfadonhas. Um cristianismo de mais discípulos e menos espectadores, de mais evangelistas e menos membros nominais, de mais avivamento e menos barulho, de mais adoração e menos cantarola, de mais pregação e menos sermão, de mais unção e menos mecanismo. Um cristianismo de mais graça e menos interesse. Nós precisamos viver um cristianismo parecido com Jesus, porque Ele é o cristianismo, e sem Cristo não há cristianismo. Por isso Deus está falando nesta tarde comigo e com você. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei, perdoarei e sararei. Repito que Deus está chamando a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja. Deus quer que o seu povo desperta. Até porque, prezados irmãos, o maior problema do mundo hoje não é o político, não é o econômico e não é o social. Nós estamos sim enfrentando sérios problemas políticos, econômicos e sociais. Mas esse ainda não é o maior problema. O maior problema hoje do mundo é o problema moral e espiritual. Os homens precisam mais do que nunca se apegar com Deus, abraçar Jesus, abrir o coração e dar ouvido ao que Deus fala através da sua palavra. Precisamos recorrer a Deus e abraçar a sua palavra. Precisamos depender de Deus e da sua palavra.
Então esse é o maior problema do mundo hoje, o problema moral e espiritual. Os homens precisam mais do que nunca de se aproximar de Deus e dar ouvidos ao que Deus está falando através da sua palavra, através da igreja. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor! É preciso que oremos, é preciso que clamemos, é preciso que digamos, que falemos várias, milhares e milhares de vezes em oração: Deus, salve o Brasil, salve o Brasil, salve esta nação, e não somente esta nação, mas as nações. Esta é a palavra de Deus. Que esta palavra possa continuar soando em nossos corações. Deus continua falando: se o meu povo, Ele se refere ao seu povo. Ele se refere ao seu povo. Quando Ele se refere ao seu povo, Ele está se referindo à sua igreja. A sua igreja. E quem é a igreja aqui? Fica em pé. Quem é a igreja? Fica em pé. Fica em pé a igreja, fica em pé a igreja. E se o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome, aleluia, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Há maus caminhos em você, dos quais você precisa se converter. O Senhor está falando contigo. Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. Levanta a mão. Ouvinte, você vai orar a Deus agora. Esse é um dos clamores em favor desta nação. Levanta a sua mão aí. Em nome de Jesus. Quem ama esta nação? Só quem ama esta nação. Eu perguntei: quem ama esta nação? Quem ama esta nação? Levanta a mão e dê glória a quem ama. Então levante a sua mão, levante o seu clamor por esta nação, dê a sua parcela de contribuição para que problemas sejam resolvidos. Levante a sua mão e clame por esta nação. Aí na rampa, aqui do lado esquerdo, aqui à minha frente, do lado direito, os pastores que estão aqui no altar, vamos fazer uma corrente forte de oração. Você que está ouvindo através do rádio, através da internet, você que ama esta nação, porque precisamos amar esta nação. A Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, salve o Brasil. Levante suas mãos, feche os olhos. Levante suas mãos, feche os olhos. Abre a sua boca e clame por esta nação. E se Deus tocar na fonte das suas lágrimas, chore por esta nação. Se Deus tocar na fonte das suas lágrimas, chore por esta nação. Talvez você ainda não chorou hoje. Chore um pouquinho neste clamor. Levante suas mãos, comece a glorificar a Deus. Deus, salve o Brasil. O Brasil em oração agora. A igreja brasileira em oração. As igrejas estrangeiras, onde a nossa voz está chegando agora, em oração também. Aleluia! Comece a dar glória. Glória, 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 glória a Deus. Isto, levante a sua voz em oração. Levante a sua voz em oração. Levante a sua voz em oração. Tem gente que ainda não começou o seu clamor. Tem gente que ainda não começou a sua oração. Está fazendo o quê?
É hora de orar, é momento de oração. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clame por esta nação. Isto, glória, 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 glória. Xandalamanai, teriandalabalabás, xandemanai, declama labachei, oriandalabalabás. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso e santo, neste momento glorioso de oração, Senhor, o seu povo está clamando, meu Deus, a sua igreja está em oração, Senhor. Abre, meu Deus, as janelas dos céus agora e derrama, meu Deus, um poder sobrenatural aqui agora. Que possamos viver neste momento, meu Deus, o verdadeiro avivamento bíblico. Oh Deus querido e poderoso, nós clamamos por esta nação, nós clamamos por este país, meu Deus. Tira este país do caos, meu Deus. Repreende, Senhor, esse espírito maligno que está levando esta nação ao caos. Sai, obra maligna. Sai, espírito da corrupção, sai, demônio da contenda, das intrigas, sai em nome de Jesus. Cai por terra agora toda a opressão do mal. Ó Deus querido, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor venha responder a oração deste povo, o clamor desta igreja, meu Deus. E eu sei, Senhor, que a oração deste povo já está chegando na santa habitação do Senhor. Olha, meu Deus, para esta nação, olha para este país, meu Deus, tenha compaixão, toca neste país, meu Deus, toca nos poderes que regem este país, meu Deus, toca nos poderes que regem este país, meu Deus. Abençoa, Senhor, toca nas autoridades, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, a sua igreja neste momento se desperta em oração por esta nação, meu Deus. Responde, 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 meu Deus, o clamor desta igreja, Senhor Jesus. A sociedade, a família não estão bem, Senhor. Anda, manai, de onde clama labachandarai, tema labadas, tiriande clama labalabás. Oh Deus, traz o avivamento, meu Pai, traz o verdadeiro avivamento bíblico. Santo Deus de Israel, aleluia, 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 Senhor, aleluia, meu Deus, aleluia, Senhor. Esse povo está orando, Deus. Então agora nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor abra os céus sobre este lugar. E nós pedimos que o céu seja aberto não somente sobre este lugar, mas sobre esta nação. Aramanai, onde clama labachandarai, anemanachei, clama labalabás. Oh Deus, de malabalabás, meu Deus. E eu sei, Senhor, que este momento, esta oração, esse clamor trará resultados extraordinários para esta nação, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para nós mesmos individual. Santo é o Senhor. Andei de clama labachandarai, temi balabás, temalabalabás. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, soberano Deus, soberano Deus, soberano Deus. Mais uma vez eu lhe peço, ó Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Meu Deus do céu. O céu se abriu e está aberto. Deus está em pé no seu trono. Olha o avivamento de Deus aí, olha aí. Olha a glória de Deus aí. Olha a presença de Deus aí. Quem não sentiu, pode sentir. Pode sentir. Pode sentir. É para receber a glória. É para receber o poder de Deus. É para receber o avivamento. É para receber o verdadeiro avivamento bíblico. Isto mais forte, com mais alegria. Meu Deus. Meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é isso? Isto, dê lugar. Agora é hora de dar lugar, é momento de dar lugar. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixa o Espírito Santo mudar a sua história. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida espiritual. Deixa Deus mudar seu nível espiritual. Aleluia. Tema labachande, clama labachandarai. Tema labalabas. Shaini malabas. Tema labalabas. Aleluia. Tem gente que há muito tempo não chorava, está chorando agora. Tem gente que há muito tempo não dava um glória a Deus, já está no terceiro glória a Deus aqui agora. Ele clama lá baixandarai. E ele come mali xanderamanás. Teriande shone manahas. Temalabalabás. Ouvinte, parece que a igreja pegou fogo aqui agora. Mas não é fogo natural não, ouvinte. É fogo do Espírito Santo. É avivamento. Isso é avivamento, né, pastor? É o avivamento de Deus. Aleluia. Irmãos católicos que precisam da sua salvação e ama Jesus de todo o seu coração. Há maus caminhos em você, dos quais você precisa se arrepender. Irmãos crentes desviados do Evangelho, há maus caminhos em você, dos quais você precisa se arrepender. E o Senhor quer você agora. Todos os irmãos crentes, afastados da igreja, desviados, fora de comunhão, que precisam de um renovo de Deus, precisa se converter dos seus maus caminhos, fique em pé, que eu quero orar por você. É o seu momento, e é um momento muito especial. Fique em pé. Irmãos católicos que amam Jesus de todo o seu coração, fique em pé. Deus falou com você, e você precisa ouvir, dar ouvido ao que Deus falou. Há maus caminhos dos quais você precisa se arrepender. Você que errou, que pecou, e a sua vida espiritual está fracassada, e hoje você quer o perdão de Deus. O Senhor está lhe oferecendo perdão. Ele disse: perdoarei. Fique em pé para receber o perdão de Deus, porque hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto com Deus. Vem aqui na frente, que eu quero entregar a sua vida a Jesus. Vem cá, venha receber Jesus como seu Salvador. O Senhor está chorando aqui, está chegando aqui chorando, está chorando aqui na presença de Deus. Vem cá, senhores, venham receber Jesus como seu Salvador. Venha aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Senhores e senhoras, levanta a mão para Jesus. Levanta a mão para Jesus. Isso.
Levanta a mão para Jesus. Diga assim, mas diga com voz forte. Diga assim: Senhor Jesus. Não, diga mais alto: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Senhor, eu me entrego a ti agora, de corpo, alma e espírito, e vou servir ao Senhor como membro desta igreja. Olha aqui, a partir de agora, vocês pertencem à Igreja Deus e Amor.